Vida extraterrestre. Nada é tão empolgante e misterioso, tão cheio de possibilidades e oportunidades quanto a questão da existência de vida extraterrestre. Existe algum outro planeta habitado próximo ao Sistema Solar ou em nossa galáxia, a Via Láctea? Ou somos os únicos que dão sentido e inteligência ao cosmos? Bem, a questão sobre alienígenas não inspirou apenas inúmeros autores de ficção científica em seus livros, mas também incontáveis cientistas em suas pesquisas. Devemos a essa pergunta programas como o Search for Extraterrestrial Intelligence, a busca por inteligências extraterrestres, ou até mesmo o próximo estágio, que certamente envolve alguns riscos, o Messaging Extraterrestrial Intelligence, ou seja, enviar mensagens de rádio para civilizações extraterrestres e esperar que elas respondam. No âmbito do programa Search for Extraterrestrial Intelligence, astrônomos já procuram por vida extraterrestre há décadas, mas até agora ainda não encontraram ninguém que transmita pelo espaço ou envie sinais de luz que indiquem, sem dúvidas, a existência de um emissor inteligente. No caso do Messaging Extraterrestrial Intelligence, astrônomos já enviaram mensagens para outras estrelas, mas elas ainda levarão milhares de anos para chegar ao destino. Receber possíveis respostas, portanto, ficará a cargo de gerações que viverão daqui a alguns milénios. Mas, com todos esses instrumentos em diferentes comprimentos de onda vasculhando o céu, não é de se surpreender que os cientistas também estejam à procura dos planetas que talvez abriguem essa vida. E esses, como se descobriu, são muito mais fáceis de encontrar do que a vida que eles poderiam eventualmente abrigar. A busca por exoplanetas foi no início muito difícil. Mas ao longo das décadas, os astrônomos desenvolveram métodos cada vez mais sofisticados, que tornaram a descoberta de planetas extrasolares mais fácil e até quase automatizada. Para certas missões de satélite, como o satélite de observação Kepler, que está em uma órbita heliocêntrica, é fácil observar mais de 100 mil estrelas ao mesmo tempo e monitorar todos esses corpos celestes em busca do característico balanço que planetas podem causar em uma estrela. Por meio dessa missão e de observatórios tecnologicamente cada vez mais avançados, como o telescópio espacial James Webb no espaço e na Terra, os astrônomos já descobriram até hoje mais de 5.600 corpos celestes extrasolares, e esse número continua crescendo. Entre esse grande número de mundos, há um que já esteve várias vezes nas manchetes por sua provável semelhança com a Terra. K218b, um potencial planeta semelhante à Terra que orbita a anã vermelha K218 a 124 anos-luz de distância. Recentemente, várias estimativas foram divulgadas para esse corpo celeste. Às vezes, era considerado um planeta semelhante à Terra, uma super-terra com uma superfície sólida. Outras vezes, um corpo celeste coberto por um mar de magma. E em outras ocasiões, um subnetuno. Mas, como talvez as mais recentes observações com o telescópio espacial James Webb tenham descoberto, trata-se de um planeta Iciano, ou planeta Haixin, uma classe de corpos celestes até então pouco considerada, que fica entre um subnetuno e uma superterra. Mas o que essas observações diversas de fato nos revelam? Que tipo de planeta é K218b e o que ele não é? Embarque nessa emocionante jornada de descobertas até esse corpo celeste, nosso vizinho galáctico, que talvez possa abrigar vida como conhecemos ou de uma forma totalmente diferente. Mas antes de falarmos sobre o planeta, vamos primeiro entender que tipo de estrela K218b orbita e o que significa ter uma anã vermelha como corpo celeste central em um sistema estelar. A estrela anã vermelha K218 está localizada a 124 anos-luz da Terra e se destaca por características físicas únicas que a diferenciam bastante do nosso Sol, com uma massa de apenas 0,36 a 0,41 vezes a do Sol e um raio de 0,35 a 0,45 raios solares, K218 se apresenta como um verdadeiro anão entre as estrelas. No entanto, apesar de seu tamanho reduzido e de seu baixo peso, pode desempenhar um papel importante na pesquisa de exoplanetas e na busca por vida extraterrestre. Comparada ao nosso Sol, uma estrela de tamanho médio, K218 parece realmente minúscula.
No entanto, essa diferença marcante em massa e tamanho tem consequências de grande alcance para a vida útil e o desenvolvimento dessas estrelas. Enquanto o nosso Sol tem uma expectativa de vida de cerca de 10 bilhões de anos antes de se expandir para um gigante vermelho e, finalmente, terminar como uma anã branca K218 devido à sua menor massa e aos processos de fusão nuclear mais lentos associados a isso, atingir uma vida útil muito mais longa. Estima-se que as anãs vermelhas possam existir por períodos de vários trilhões de anos, o que supera a vida útil do nosso Sol em 100 a 200 vezes. Esse longo período oferece possibilidades fascinantes para o desenvolvimento de condições estáveis em exoplanetas que orbitam anãs vermelhas, aumentando a probabilidade de que a vida possa se desenvolver nesses planetas ao longo de longos períodos de tempo. Portanto, anãs vermelhas como Xvei 818, apesar de seu tamanho reduzido e baixa luminosidade, são objetos de pesquisa fascinantes que podem nos fornecer insights valiosos sobre a diversidade estelar e as possibilidades de vida extraterrestre no cosmos. Uma característica marcante das anãs vermelhas como Xvei 818 é sua estrutura interna especial que difere fundamentalmente da do nosso Sol. Enquanto o nosso Sol possui uma estrutura em camadas bem definida, composta por uma zona de radiação interna e uma zona de convecção externa, as anãs vermelhas são totalmente convectivas. Na zona de radiação do nosso Sol, o transporte de energia ocorre principalmente por processos radiativos, nos quais os fótons se deslocam do interior para o exterior, transportando energia. Na zona de convecção externa, por outro lado, predominam as correntes de convecção, nas quais o plasma quente sobe, esfria e desce novamente, o que leva a uma eficiente mistura dessas camadas. Em contraste, as anãs vermelhas não apresentam essa divisão, mas sim, da superfície até o centro, são praticamente um único bloco de matéria, sem camadas distintas, diferentes zonas de radiação. Isso significa que toda a estrela é atravessada por correntes de convecção que garantem um transporte eficiente de energia e uma completa mistura do interior da estrela. Essa característica especial tem impactos profundos na composição química e na atividade magnética dessa estrela. Em comparação com estrelas que possuem zonas radiativas, onde pode ocorrer uma separação dos elementos, estrelas totalmente convectivas como K 2018 apresentam uma composição mais uniforme. Essa mistura também afeta a evolução estelar e a duração das diferentes fases de desenvolvimento. Além disso, a forte convecção em anãs vermelhas leva a um campo magnético intenso e a uma atividade aumentada na atmosfera estelar. Essa atividade se manifesta na forma de manchas estelares frequentes, flares intensos e uma forte emissão de radiação em raios X e ultravioleta. Mas embora essas características tornem a estrela relativamente simples quando comparada a outras, como o nosso Sol, elas também podem ser problemáticas para a habitabilidade de exoplanetas. A radiação de alta energia e as erupções frequentes na anã vermelha podem erodir as atmosferas dos planetas, bombardear a superfície com radiação e prejudicar fortemente o desenvolvimento e o surgimento da vida. Ainda não aprendemos o suficiente sobre essa classe de estrelas. Se exoplanetas aparecem ao redor de anãs vermelhas, o chamado acoplamento rotacional quase sempre é o estado em que os planetas se encontram quando orbitam uma estrela desse tipo. Esse efeito ocorre quando as forças de maré entre a estrela e o planeta são tão fortes que o período de rotação do planeta fica sincronizado com seu período orbital. Isso significa que o planeta sempre mostra o mesmo lado para sua estrela central, assim como a nossa Lua faz com a Terra ou as luas galileanas fazem com Júpiter. Essa configuração especial tem impactos profundos nas condições atmosféricas e no clima de um planeta ao redor de uma anã vermelha. Devido à baixa massa e tamanho dessas estrelas anãs, suas zonas habitáveis, onde a água líquida poderia existir na superfície de um planeta, ficam muito próximas da estrela. Nessas órbitas extremamente próximas, as forças de maré são tão fortes que ocorre o chamado acoplamento de rotação, que acabamos de mencionar. Como resultado, o planeta possui um lado sempre diurno e outro sempre noturno, com condições muito diferentes.
No lado voltado para a estrela, há um dia eterno com radiação intensa e temperaturas extremamente altas. A superfície é aquecida pela radiação implacável da estrela próxima, o que pode levar à evaporação dos gases atmosféricos e, possivelmente, até à perda de elementos mais leves. Por outro lado, no lado oposto à estrela, reina uma noite eterna com temperaturas congelantes e escuridão profunda. Sem a radiação aquecedora da estrela, as temperaturas caem a níveis extremos, fazendo com que os gases atmosféricos se condensem e possam cair sobre a superfície como formas exóticas de neve ou chuva. Essas diferenças extremas de temperatura entre o lado diurno e o noturno podem levar a fortes padrões de circulação atmosférica, que buscam equilibrar o calor entre os dois hemisférios. Sistemas de ventos gigantescos e correntes podem se formar, transportando o ar quente do lado diurno para o lado noturno, e fazendo o ar frio circular na direção oposta. Estes padrões de circulação podem influenciar de forma considerável a formação de nuvens e a precipitação no planeta, e levar a uma distribuição desigual de água e outros recursos vitais. Além disso, a intensa radiação no lado diurno pode literalmente aquecer a atmosfera e levar à evaporação de substâncias voláteis, que então condensam no lado noturno mais frio. Esse processo pode, com o tempo, redistribuir os gases atmosféricos e ao acúmulo de certos compostos no lado noturno. Todos esses fatores juntos podem afetar negativamente de forma significativa a habitabilidade de um planeta ao redor de uma estrela desse tipo. Mas agora vamos imaginar um mundo que se encontra em algum lugar nas vastidões do universo, uma chamada Superterra. Com uma massa que supera em várias vezes a do nosso planeta azul, ela exerce uma força gravitacional muito mais forte. A superfície de uma superterra dessas poderia, se as forças continentais forem várias vezes mais fortes do que as da nossa Terra, ser atravessada por cadeias de montanhas abruptas e imponentes, cujos picos se erguem muito acima das densas camadas de nuvens. Ou podemos encontrar um mundo cujos pontos mais altos talvez corresponderiam apenas a pequenas montanhas na Terra, porque a gravidade é tão intensa. Entre as diferentes cadeias de colinas ou montanhas, poderiam se estender vastas planícies, onde rios imensos cavaram seus leitos, alimentados pelas massas de água que despencam pelas encostas dos gigantes montanhosos. A gravidade extrema desse mundo formou um corpo celeste com características geológicas extremas. Nos vales, largos rios serpenteiam por uma vegetação exuberante que se adaptou às condições especiais. Talvez exista em uma superterra como essa, até mesmo superoceanos de profundidade inimaginável, onde correntes submarinas gigantescas formam um mundo totalmente próprio. A paisagem de uma superterra é um testemunho das complexas interações entre gravidade tectônica de placas e as forças da natureza que atuam ao longo de eras. As esferas internas de uma superterra como essa também guardam características igualmente fascinantes. Devido à enorme massa, a pressão no núcleo é muito maior do que na Terra, o que pode levar a processos geológicos desconhecidos e estados de matéria inéditos. O núcleo de uma superterra pode ser cercado por um oceano de rocha líquida, atravessado por correntes gigantescas e representando uma fonte de energia geotérmica inimaginável. Essa energia, por sua vez, poderia impulsionar atividades vulcânicas na superfície e formar paisagens bizarras, marcadas por rios de lava borbulhante e geysers fumegantes. No interior de um planeta assim, poderiam existir pressões e temperaturas muito além da nossa experiência terrestre. Sob essas condições extremas, minerais e rochas poderiam existir em estados exóticos que mal conseguimos imaginar. No núcleo de uma superterra, pode existir um tipo de núcleo de diamante, feito de carbono puro e cristalino. As propriedades geofísicas de uma terra assim poderiam nos oferecer novas perspectivas sobre as possibilidades de desenvolvimento planetário e sobre a diversidade da matéria no universo. Pesquisadores também já refletiram sobre a habitabilidade desses corpos celestes. Por um lado, a gravidade mais alta e as condições extremas associadas a ela poderiam literalmente dificultar o surgimento da vida como conhecemos.
Por outro lado, as superterras, devido ao seu tamanho e massa, também oferecem um ambiente mais estável do que planetas menores similares à Terra. Uma atmosfera mais densa poderia oferecer uma proteção melhor contra a radiação cósmica prejudicial, e a gravidade mais forte poderia ajudar a manter a atmosfera por períodos mais longos. Se a vida puder se desenvolver em um ambiente tão protegido, ela possivelmente teria mais tempo e espaço para prosperar e evoluir para formas de vida superiores. As condições em uma superterra poderiam favorecer a evolução de organismos mais complexos e resistentes. Uma gravidade mais alta poderia, por exemplo, fazer com que os seres vivos desenvolvessem estruturas esqueléticas mais robustas e músculos mais potentes para se locomoverem. A atmosfera mais densa poderia dar origem a uma maior variedade de criaturas voadoras que utilizariam o espaço aéreo de maneiras fascinantes. O desenvolvimento da inteligência também poderia seguir caminhos diferentes em uma superterra do que na Terra. Os desafios especiais que a vida em um desses corpos celestes terrestres poderia apresentar poderiam aumentar muito a pressão evolutiva e favorecer o surgimento de formas de vida altamente desenvolvidas e adaptáveis. Superterras poderiam ser verdadeiros berços da evolução, onde a vida assume formas inimagináveis. Vamos chamar essa forma potencializada de vida terrestre de supervida, já que estamos falando de corpos celestes que já trazem o super antes da Terra. A gravidade mais alta e as adaptações associadas poderiam levar a formas de vida que superam em tamanho e complexidade tudo o que conhecemos da Terra. Árvores gigantescas que deixam arranha-céus na sombra, ou animais enormes e inteligentes que superam a nossa imaginação. São especulações fascinantes. Uma biosfera em uma superterra poderia apresentar uma diversidade e uma engenhosidade que deixariam no chinelo tudo o que estamos acostumados a ver em nosso próprio ecossistema relativamente modesto. Vamos imaginar que entramos em uma superterra e somos recebidos por uma abundância impressionante de vida. Florestas gigantescas se estendem até o horizonte, com árvores que se erguem a centenas de metros de altura e cujos troncos imponentes são habitados por inúmeras formas de vida. No topo dessas árvores gigantes, desenvolveram-se ecossistemas inteiros, com criaturas voadoras que deslizam de galho em galho e procuram alimento nas copas das árvores. No solo, movem-se animais enormes que lembram dinossauros, mas possuem uma inteligência que não fica atrás da nossa. Talvez, em uma superterra, existam até várias espécies inteligentes dominantes que convivem em estruturas sociais complexas e moldam o ambiente de acordo com suas próprias ideias. Um mundo assim seria uma verdadeira terra das maravilhas da evolução, onde a vida revela todo o seu esplendor e diversidade. Mas, apesar de todo o fascínio pela possibilidade de uma supervida assim, não podemos esquecer que, por enquanto, tudo isso não passa de pura especulação. As condições físicas e químicas em uma superterra podem, em teoria, favorecer o surgimento de formas de vida mais complexas, mas, no fim das contas, ainda sabemos muito pouco ou quase nada sobre quais fatores são realmente necessários para que a vida como a conhecemos surja. É bem possível que as condições extremas em uma superterra também imponham limitações ao desenvolvimento da vida que ainda não conseguimos imaginar. Observações e estudos aprofundados, nossas ideias sobre supervida em superterras, são apenas exercícios de imaginação, por mais fascinantes que possam ser. A gravidade mais alta, por exemplo, poderia fazer com que seres vivos maiores colapsassem sob seu próprio peso, ou a evolução nem chegasse a produzir organismos tão complexos. A atmosfera de uma superterra também poderia conter substâncias que são tóxicas para a vida terrestre e impedir completamente o surgimento de biosferas. As condições extremas no interior de uma superterra poderiam até gerar processos geológicos fascinantes, mas também aumentar a probabilidade de eventos devastadores como erupções vulcânicas ou terremotos e atrasar repetidamente o desenvolvimento da vida. Mesmo que exista vida em uma superterra, permanece a dúvida se realmente haverá uma supervida no sentido de vida mais desenvolvida ou até mesmo inteligente, como na Terra. A evolução é um processo que depende de inúmeros fatores e cujos resultados não podem ser previstos.
É possível que em uma superterra exista vida baseada em uma química completamente diferente da vida à base de carbono que conhecemos. Ou talvez exista vida em uma forma que nem sequer seríamos capazes de reconhecer como tal. As possibilidades são infinitas e a verdade pode continuar oculta por muito tempo, até que um dia possamos realmente descobrir e explorar uma superterra habitada. O que fazemos agora com o planeta Xvai 8Zen-b, que orbita a estrela de mesmo nome, um corpo celeste muito provavelmente preso por rotação, cuja face voltada para a estrela é bombardeada por radiação intensa e ventos estelares, queimando-a enquanto o outro lado provavelmente congela de frio? Bem, os efeitos que acabamos de discutir estão longe de serem definitivos, e cabe aos astrônomos observar esses planetas com telescópios espaciais modernos, como o Telescópio Espacial James Webb. E foi exatamente isso que foi feito com o novo telescópio espacial. Com medições de alta precisão do chamado espectro de transmissão, os cientistas conseguiram detectar a presença de metano e dióxido de carbono na atmosfera desse planeta. Isso por si só já é uma descoberta incrível, pois dessa forma é possível determinar com muita precisão a composição da atmosfera de um planeta a mais de 120 anos-luz de distância. Essa descoberta desencadeou um intenso debate na comunidade científica, pois o estudo responsável pela descoberta concluiu que os dados obtidos se encaixam melhor no modelo de um mundo isiano habitado. Esse cenário hipotético descreve um planeta com uma atmosfera relativamente fina, dominada por hidrogênio, que envolve um vasto oceano de água líquida. Para verificar essa hipótese, cientistas realizaram simulações extensas utilizando modelos fotoquímicos e climáticos. Eles consideraram K2-18b tanto como um planeta isiano quanto como um mini Netuno rico em gás, sem superfície definida, para avaliar a plausibilidade das diferentes interpretações e obter novos insights sobre a natureza desse mundo enigmático. O termo isiano refere-se à junção das palavras hidrogênio, que em inglês é hydrogen, e oceano, ou seja, um planeta com uma atmosfera rica em hidrogênio e um oceano global de água. A análise cuidadosa dos resultados das simulações levou a uma conclusão surpreendente. Um mundo isiano sem vida, como foi postulado no estudo de descoberta, é difícil de conciliar com as observações reais feitas pelo telescópio espacial James Webb. Modelos fotoquímicos mostram que, em uma atmosfera assim, as concentrações de metano seriam limitadas a menos de uma parte por milhão, ou seja, uma unidade por milhão, o que está em forte contraste com os dados medidos, que indicam uma proporção de metano de cerca de 1%. Para manter esses altos níveis de metano em um planeta hialino como o K2-18b, provavelmente seria necessária uma biosfera ativa produtora de metano. Um cenário como esse lembra as condições da Terra há cerca de 3 bilhões de anos, quando a vida microbiana moldou a atmosfera do nosso planeta posteriormente. Em contraste, os modelos para um mini Netuno rico em gás com uma metalicidade 100 vezes maior que a solar fornecem previsões que se encaixam muito melhor com os dados do telescópio espacial James Webb. Coincidem. Assim, um planeta desse tipo deveria apresentar cerca de 4% de metano e quase 0,1% de dióxido de carbono, ou seja, dióxido de carbono em sua atmosfera. Esses gases são produzidos por processos termoquímicos nas camadas profundas da atmosfera e são transportados para as regiões superiores acessíveis à espectroscopia de transmissão por meio de processos de mistura. Além disso, o modelo prevê concentrações de água, amônia, 3 e até mesmo monóxido de carbono, que são amplamente compatíveis com a não detecção dessas moléculas nos dados do James Webb. Será que K2-18b é realmente um mundo isiano ou até mesmo um mini Netuno? Uma versão reduzida de uma classe de planetas que fica em algum lugar entre um Netuno e uma superterra com superfície sólida. Esses corpos celestes, conhecidos como subnetunos, representam uma classe incomum de exoplanetas, cuja massa e raio, como já foi dito, ficam entre os da Terra e os de Netuno. Esses corpos celestes geralmente possuem um núcleo rochoso que é envolto por uma camada extensa de hidrogênio, hélio e possivelmente água.
No entanto, a composição e estrutura exatas dessas atmosferas ainda são objeto de intensa pesquisa e podem variar de planeta para planeta. Em comparação, as superterras se caracterizam por uma densidade maior e uma massa atmosférica menor, o que indica uma composição predominantemente rochosa. Esses planetas normalmente possuem uma atmosfera fina e uma superfície sólida, semelhante à Terra, mas com maior massa e raio. No outro extremo do espectro estão os planetas semelhantes a Netuno, que superam em muito os mini-Netunos, tanto em massa quanto em raio. Eles são compostos principalmente por elementos gasosos, como hidrogênio e hélio, e possuem apenas um pequeno núcleo rochoso. No entanto, as transições entre essas classes de planetas são literalmente fluidas e dependem de uma variedade de fatores, incluindo massa, raio e as condições específicas de formação de cada planeta. Portanto, a classificação exata exige uma análise cuidadosa de diferentes dados observacionais e modelos teóricos. Na pesquisa, subnetunos e isianos são frequentemente considerados semelhantes, mas às vezes também são classificados como classes de corpos celestes muito diferentes. Um planeta isiano também poderia ser um com uma superfície rochosa sólida, mas que está escondida sob um grosso oceano de água, semelhante aos oceanos da nossa Terra. Esse oceano poderia ter até várias centenas ou alguns milhares de quilômetros de profundidade. No entanto, isianos também poderiam ser apenas subnetunos sem ser uma superfície sólida, que simplesmente estão bem abaixo da classe de peso dos Netunos, mas bem acima da massa das superterras, que sempre foram conhecidas como corpos celestes maiores e semelhantes à Terra, praticamente uma Terra turbinada. Mas vamos voltar para 2100b. A hipótese de que o planeta é um mini-Netuno é apoiada por vários argumentos convincentes que podem ser derivados dos dados de observação e simulação disponíveis. Em primeiro lugar, estão as altas concentrações de metano e dióxido de carbono que o telescópio espacial James Webb detectou na atmosfera do planeta. Esses valores sugerem uma camada gasosa abundante em hidrogênio, característico de mini-Netunos. É característico a produção termoquímica desses gases nas camadas mais profundas da atmosfera e o subsequente transporte para regiões mais altas, por meio de processos de mistura, fornecem uma explicação convincente para as frequências observadas. Outro indício da natureza subneptuniana desse corpo celeste são as previsões do modelo teórico em relação à concentração de vapor d'água, ou seja, H2O amônia, 3 e monóxido de carbono, companhia. Essas moléculas não foram detectadas nos dados do telescópio espacial James Webb, o que está de acordo com os cálculos do modelo, que prevêem valores abaixo do limite de detecção. Por fim, as propriedades físicas fundamentais de K2-18b também indicam a classificação como mini-Netuno. Com uma massa de 8,63 massas terrestres e um raio de aproximadamente 2,61 raios terrestres, o planeta está exatamente na faixa que é típica para essa classe de exoplanetas. A combinação de alta massa, raio expandido e atmosfera rica em hidrogênio faz de K2-18b um exemplo clássico de mini-Netuno. Apesar dos fortes argumentos a favor da hipótese do mini-Netuno, há alguns aspectos que tornam uma interpretação alternativa de K218b como um mundo isiano pelo menos possível. Assim, as altas concentrações de metano na atmosfera do planeta poderiam, teoricamente, ser explicadas também por uma biosfera ativa produtora de metano, semelhante à que existia na Terra primitiva. Nesse cenário, formas de vida microbianas liberariam continuamente metano através de seu metabolismo, mantendo assim as concentrações observadas. No entanto, a plausibilidade de um cenário como esse nesse planeta é bastante questionável, pois a manutenção de uma atmosfera estável e favorável à vida em um planeta isiano estaria associada a desafios consideráveis. Em especial, a fuga de hidrogênio da atmosfera e a possível supercriticidade da água nas camadas mais profundas do oceano poderiam comprometer a habitabilidade a longo prazo. Supercriticidade da água, ou água supercrítica, aliás, não se refere a H2O, que está sempre criticando os outros, mas sim a um estado especial dessa substância líquida, que ocorre quando a água é aquecida a temperaturas muito altas e submetida a uma pressão enorme. Nesse estado, ela não se comporta nem como um líquido, nem como um gás, mas possui uma consistência viscosa e, ao mesmo tempo, baixa fricção.
A água supercrítica pode absorver e dissolver muitos sólidos, sendo que sua capacidade de dissolução pode ser controlada com precisão pela temperatura e pela pressão. Esse estado especial da água já é usado em algumas termoelétricas a carvão e será mais desenvolvido no futuro para atingir temperaturas e pressões superiores. As propriedades especiais da água supercrítica a tornam interessante para muitas aplicações na indústria e na pesquisa, mas também impõem grandes exigências aos materiais utilizados. Outro argumento que recomenda pelo menos certa cautela ao classificar K2-RZMB como um mini-Netuno é o fato de que a composição e a estrutura exatas da atmosfera ainda não estão totalmente esclarecidas. Embora os dados e modelos disponíveis apontem fortemente para um mini-Netuno, existe a possibilidade de que o planeta possua uma composição atmosférica incomum ou até então desconhecida que não corresponde ao perfil típico dessa classe de planetas. Para eliminar essas incertezas, são necessárias mais observações e modelos mais detalhados, que abranjam uma gama mais ampla de cenários possíveis. Embora as evidências sejam esmagadoras para a classificação desse planeta como um mini-Netuno ou subnetuno, ainda restam algumas questões em aberto, que podem servir de incentivo para pesquisas futuras. Uma das maiores incógnitas é a composição exata do núcleo do planeta. Com base nos dados disponíveis e em considerações teóricas, é perfeitamente plausível que o núcleo de K218b contenha quantidades significativas de água, amônia ou outros compostos voláteis. Esses componentes podem ter sido incorporados durante a formação do planeta e influenciariam a estrutura e o desenvolvimento da atmosfera de maneira complexa. No entanto, para verificar essa hipótese, são necessárias mais observações e cálculos de modelos que sejam especificamente direcionados ao estudo do interior do planeta. Outra questão em aberto diz respeito à história da formação deste planeta. As condições e os processos exatos que levaram à formação desse incrível corpo celeste ainda são amplamente desconhecidos. Diferentes cenários de formação, como a acreção a partir do disco protoplanetário ou a migração de órbitas mais externas, podem levar a diferentes composições e estruturas atmosféricas. Decifrar a história de formação desse planeta promete, portanto, enriquecer muito nossa compreensão sobre a formação de planetas em geral. A presença de dióxido de carbono e a ausência simultânea de amônia na atmosfera de K218b, como foi constatado por observações com o telescópio espacial James Webb, pode indicar a existência de um oceano de magma em vez de um oceano de água líquida. Essas características atmosféricas específicas oferecem pistas importantes sobre a natureza da superfície e a composição interna do planeta, mas também levantam novas questões, principalmente sobre um aspecto: como é a superfície desse planeta estranho? A alta solubilidade dos compostos de nitrogênio no magma sob condições redutoras, como as que existem onde uma espessa camada de hidrogênio entra em contato com uma superfície planetária derretida, pode explicar por que tão pouco amoníaco, amônia 3, é observado na atmosfera. Apesar das evidências de um possível oceano de magma em Casvai 818, há também argumentos que indicam uma superfície sólida. Alguns estudos consideraram a possibilidade de que possa haver quantidades significativas de água nesse planeta, com base em modelos da estrutura interna do planeta. Se for assumido que o núcleo do planeta representa pelo menos 10% de sua massa total, isso poderia permitir uma fração de água de cerca de 90% e uma fração do manto de apenas 0,006%, para explicar o raio observado. Esse cenário permitiria que um oceano de água líquida existisse em contato com a fina atmosfera dominada por hidrogênio molecular. Se nessas condições fosse possível que a fase líquida da água permanecesse estável, isso representaria uma importante ampliação e revisão do conceito tradicional de zona habitável de água líquida para as regiões geologicamente inexploradas dos chamados planetas isianos em geral. Aqui é muito importante entender novamente a diferença entre planetas isianos e os chamados subnetunos. Embora ambas as classes de planetas possam ter quantidades significativas de H2, hidrogênio molecular, elas diferem bastante em sua composição interna e potenciais características de habitabilidade.
Planetas subnetunos, ou seja, subnetunos, são frequentemente considerados gigantes de gelo, com núcleos compostos principalmente de gelo e rocha, cercados por camadas extensas de gás. Em contraste, os planetas risianos se caracterizam por uma alta proporção de H2O, ou seja, água em seu interior, o que abre a possibilidade de existir um oceano de água líquida em contato com a atmosfera dominada por H2. Essa diferença crucial na composição interna tem impactos significativos nas condições potenciais da superfície e na habitabilidade desses planetas. Enquanto os subnetunos são considerados inabitáveis devido à falta de água líquida e às pressões e temperaturas extremas em seu interior, os planetas isianos oferecem uma possibilidade fascinante de expandir nossos conceitos de ambientes habitáveis além dos limites tradicionais. Não é possível confirmar se Cassui 18b é uma superterra com os dados disponíveis atualmente. A massa de 8,60 e 3 massas terrestres e o raio de 2,60 e 1 raios terrestres indicam que o planeta é significativamente maior e mais massivo que a Terra. Por outro lado, esses valores ainda estão abaixo dos típicos gigantes gasosos como Netuno, o que faz com que uma classificação como superterra pelo menos pareça possível. Enfim, a classificação precisa depende da composição e estrutura do planeta, que ainda não foram completamente elucidadas. Se esse planeta possui ou não uma superfície sólida também é objeto de pesquisas atuais. As altas temperaturas e pressões que predominam nas camadas mais profundas da atmosfera e no interior desse planeta podem ser suficientes para criar um oceano de magma. Nesse cenário, o planeta não teria uma transição claramente definida entre atmosfera e superfície, mas sim uma transição gradual de fases gasosas para líquidas e, por fim, sólidas. A plausibilidade, ou seja, a explicação para a existência de um oceano de magma como esse, depende de vários fatores, incluindo a composição exata do interior do planeta e as interações entre a atmosfera e o manto subjacente. A classificação desse planeta como um planeta isiano ou subnetuno é apoiada por várias observações. Em especial, as altas concentrações de metano e dióxido de carbono na atmosfera do planeta indicam uma camada gasosa rica em hidrogênio, característica dessas classes de planetas. Ao contrário das superterras semelhantes à Terra, que possuem uma atmosfera fina e uma superfície sólida, os subnetunos se caracterizam por uma camada gasosa extensa que envolve um núcleo rochoso. Já os planetas semelhantes a Netuno são ainda mais massivos e maiores do que os subnetunos, e são compostos principalmente por elementos gasosos, tendo apenas um pequeno núcleo rochoso. Com base nos resultados de pesquisa disponíveis, parece muito plausível que Cassui 18515 seja um subnetuno com uma atmosfera rica em hidrogênio que possivelmente envolve um oceano de magma. As altas concentrações de metano e dióxido de carbono na atmosfera, detectadas pelo telescópio espacial James Webb, indicam uma camada gasosa extensa, enriquecida por processos termoquímicos nas camadas mais profundas do planeta. Ao mesmo tempo, a massa e o raio do planeta indicam claramente que ele é menor do que um Netuno típico, mas maior do que uma superterra semelhante à Terra. No entanto, para obter uma imagem completa desse planeta, são necessárias mais observações e simulações de modelos. Em particular, a composição exata do interior do planeta, a possível existência de um oceano de magma e as interações entre a atmosfera e a superfície levantam questões interessantes que precisam ser respondidas. Além disso, o estudo da história de formação do planeta pode fornecer informações valiosas sobre a diversidade dos exoplanetas e as condições que podem ser relevantes para o desenvolvimento da vida no universo. A exploração de K218b e de planetas semelhantes representa grandes desafios para a astronomia, mas também traz o potencial para descobertas empolgantes e uma compreensão mais profunda do nosso lugar no cosmos. No final das contas, a questão sobre a existência de vida extraterrestre nesse fascinante corpo celeste permanece, por enquanto, sem resposta. Contudo, as descobertas atuais oferecem peças valiosas desse quebra-cabeça, nos aproximando gradualmente da resposta. Por isso, só nos resta esperar para ver quais surpresas e maravilhas as pesquisas futuras ainda nos reservam quando voltamos nosso olhar para as estrelas e mergulhamos nas vastidões infinitas do universo.